Fala galera da terceira série, tudo bem? Eu sou a professora Rosicler e estou aqui novamente para nós falarmos sobre arte. E hoje começam as nossas revisões para o Enem. Isso mesmo, a nossa aula 1 de revisão para o Enem. E nessa aula nós vamos falar sobre os artistas contemporâneos brasileiros. Alguns que vocês ainda não conheceram naquelas aulas que nós já tivemos anteriormente. E se liga porque tem questão aqui de Enem, gente, para nós já analisarmos e conversarmos um pouquinho sobre o assunto. Vocês sabem que as artes contemporâneas surgiram aonde, gente? Lá nos Estados Unidos, né? Europa, etc. E se difundiram para o mundo todo. Aqui no Brasil, elas chegam com esses artistas novos, né? Porém, com uma pequena diferença. Aqui, os artistas, eles não veem com bons olhos aquilo que estava sendo difundido na televisão, no cinema e nas revistas. E tentam trazer para a nossa arte algo mais nacional, algo que fale sobre o nosso país, tá certo? E vamos falar um pouquinho então sobre o artista Carlito Carvalhosa. Carlito Carvalhosa é um artista plástico brasileiro contemporâneo, que trabalha com objetos em grandes proporções, ele trabalha com instalações. Geralmente ele coloca seus trabalhos em grandes ambientes arquitetônicos, criando assim interferências nesses lugares. Uma das obras mais faladas dele, mais comentadas, é a obra Son of Days, de 2011, tá? É uma obra de arte monumental, instalada especificamente de material translúcido, né, branco, e com a gravação de ruídos ambiente, em que instalou no Museu do MoMA, né, o Museu de Arte Moderna lá de Nova York. Porém, eu trago também para vocês aqui, né, a obra que está aqui no slide, já estava assim quando eu cheguei, de 2006. Observem que é uma instalação também, certo, pessoal? E seguindo adiante, nós vamos falar sobre o artista brasileiro Sancler Semin, grande artista brasileiro que gosta de trabalhar entre aí, né, as características da obra abstrata e da obra figurativa. Trabalha em aço e também em mármore, gente. Embora ele tenha nascido aqui no Brasil, hoje ele vive no exterior e realiza seus trabalhos fora do Brasil. A obra que vocês podem acompanhar comigo aqui na tela chama-se Star, de 2011, tá certo? É uma obra de arte construída em aço, certo? E nós vamos falar também sobre a artista Sandra Cinto, grande artista brasileira, que traz aí na essência, né, dos seus trabalhos, ela traz elementos naturais que remetem ao céu, à natureza, aos elementos do mar. Ela meio que procura hipnotizar aí os seus espectadores. E aqui na tela nós podemos ver duas obras de arte dela, né? Todas as duas são sem título, ok, pessoal? E essa é a artista Sandra Cinto, grande artista contemporânea brasileira. Também vamos falar um pouco sobre Cildo Meirelles. Cildo Meirelles é um artista que executa já os seus trabalhos na arte contemporânea desde a década do final de 60, mais ou menos, principalmente fazendo muita alusão e referência à ditadura militar nos seus trabalhos. E se liga porque lá no final da aula tem uma questão que fala sobre esse artista. Porque quando eu falo para vocês que ele remete sempre a problemáticas sociais, observem na tela comigo a primeira obra chamada Inserções em Circuitos Ideológicos. Ele trabalha aí com as garrafas de Coca-Cola, pessoal. E no projeto, né, na obra ao lado, que se chama Babel, de 2001, ele está trabalhando com a referência à Torre de Babel. Sim, aquela história bíblica muito antiga, né, onde as pessoas começaram a falar várias línguas, né, ao mesmo tempo e ninguém mais se entendia. E aí ele coloca o quê? Objetos como rádios vitrolas, rádios modernos, rádios antigos, aparelhos de comunicação. Imaginem vocês todos esses objetos aí, né, tocando ou falando ao mesmo tempo. Será que nós também compreenderíamos? Essa também é uma instalação, certo, pessoal? E para compreender um pouquinho mais sobre a obra do Cildo Meirelles, lá na questão no final da aula, vocês vão ver que é bem bacana e vocês vão entender um pouquinho mais sobre o trabalho desse artista, certo? E nós vamos falar também, gente, sobre a artista Beatriz Milhazes. Isso mesmo, Beatriz Milhazes aí que ela faz, o que ela faz, gente? Ela
faz um enfrentamento aí com a pintura, né? Ela coloca a pintura como também podendo ser decorativa. Ela aproxima, né, os trabalhos dela muito das obras do Henri Matisse, grande artista lá das vanguardas do início do século XX, que nós já falamos aqui. Ela também faz muita referência à teatralidade, né, aos arabescos, à movimentação da obra de arte barroca. E faz referência principalmente a um grande artista brasileiro chamado Alberto da Veiga Guignard, tá? Então aqui nós estamos vendo duas obras da Beatriz Milhazes. A primeira obra chama-se O Ébrio, de 1986, e a obra Macho e Fêmea, de 1995. As obras atuais da Beatriz Milhazes, pessoal, elas vão mais no caminho dessa obra Macho e Fêmea, tá certo? Vamos também conhecer o artista Irã do Espírito Santo. Isso mesmo, um artista que gosta de trabalhar com objetos do cotidiano, objetos simples, porém transformando-os, fazendo uma releitura desses objetos. E geralmente a releitura que ele faz é uma releitura transformando esses objetos em cubos, né, em formas geométricas, como vocês podem ver aqui na obra Playground de 2013, ok? Continuando, pessoal, nós vamos falar sobre o artista Cal Guimarães. Cal Guimarães, ele se prende ao cotidiano, às lembranças, aos pequenos momentos da vida cotidiana, trazendo elementos desse cotidiano. Então, vocês podem ver aqui na tela comigo, gente, duas obras. A primeira chama-se Gambiarras 01, de 2005, e Gambiarras 12, de 2005 também. Nós temos a sensação, quando observamos essas fotografias, porque como é que ele registra a obra de arte dele? Através da fotografia. Então é como se ele estivesse capturando o momento, guardando na lembrança aquele momento para que ele pudesse ser revisitado, né, a qualquer momento que você queira. E vejam, observem nas obras, tá? Que são elementos bastante simples. É como se eu, numa bela manhã, né, amanhecesse e fosse olhar para fora da minha janela. Mas vejam aí, com elementos bem peculiares, né, pessoal? E seguindo adiante, nós vamos falar sobre a Lúcia Koch, certo? Grande artista brasileira que faz interferências de luminosidade. Acompanhe aqui na tela comigo, gente, as duas obras dela. Olha só, gente, primeiramente ela adiciona filtros de luz, né, e materiais translúcidos, ou seja, transparentes, né, que possa passar a luz, alterando clarabóias e fachadas. O que são clarabóias? Clarabóias são aqueles espaços, né, muitas vezes no teto, que são deixados ali para entrar a luminosidade natural dentro dos ambientes, tá certo, gente? E as suas obras são criadas para criar tensões entre o interior e o exterior. Por quê? Porque quando eu deixo uma luminosidade, uma clarabóia, como está exemplificando nas duas imagens, o que acontece? A luz entra, né, e traz aquilo que está refletido lá de fora, ok, pessoal? E aí nós temos as duas obras dela aqui, Caçareces, de 2003 e Cono Norte, Los Olívios, de 2011, certo, pessoal? Seguindo em diante, né, vamos falar sobre mais um artista chamado Ernesto Neto. Exatamente, Ernesto Neto, ele gosta muito de trabalhar a participação e interação do público nas suas obras de arte, trazendo aí sensações. Ele mexe com as sensações do corpo humano, né, podendo despertar o olfato, a audição, né, o tato, sempre convidando o espectador a participar da obra de arte. E aqui na tela nós temos a obra O Bicho Suspenso na Paisagem, que é de 2012, gente. E olha, um detalhe importante é que ele gosta muito de trabalhar com cores vibrantes. Geralmente ele trabalha com enchimentos, com espumas, né, para causar as mais variadas sensações aí no espectador, tá certo? Continuando, nós vamos falar sobre o Tunga, grande artista brasileiro que também tem ali uma pegada da década de 70, década de 80. Ele se chama, na verdade, José de Barros Carvalho e Melo, mas também é conhecido como Tunga, né? Ele produz, gente, ele fabrica instalações, tá? Específicas que transformam galerias em ambientes inteiros, criando aí não interferências, ele não cria interferências, mas ele cria possibilidades para que o espectador
participe aí do seu trabalho. Geralmente ele inclui plásticos, fios, né, objetos reutilizáveis que ele encontra. E aqui nós temos dois exemplos de obras de arte do Tunga. A primeira chama-se Tacape, de 1987, e a outra se chama True Rouge, de 1998. Tá? Tem uma questão aqui no nosso slide, nessa aula, que tem uma obra de arte muito semelhante a essa do Tunga, tá certo, gente? E seguindo em diante, falamos da Adriana Varejão, artista brasileira contemporânea que atualmente produz trabalhos fabulosos, tá? A Adriana Varejão, como vocês podem ver no slide, gente, ela tem características tanto do barroco, como nessa obra, a primeira obra que nós podemos ver, chamada Anjos, de 1988, né? E a obra Varal, de 1993, que ela faz referência aos azulejos portugueses. Isso mesmo, pessoal. E ela trata também, em alguns momentos do seu trabalho, as questões, ela volta, né, as questões indígenas, as questões africanas, né, de como que isso influenciou toda a colonização, o processo de colonização do nosso país, tá certo? E o último painel dela que nós vamos ver é o painel que foi construído para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. É um painel que está no Estádio Aquático Olímpico, certo, pessoal? Também fazendo aí referência aos azulejos portugueses, ok? E vamos falar sobre o nosso último artista hoje aqui, chamado Vic Muniz. Vic Muniz é um artista aí que ele transita, gente, da contemporaneidade até as artes mais clássicas que vocês possam imaginar. Basta vocês observarem a obra de arte que está aqui do Double Mona Lisa, as duas Mona Lisas, né? Elaboradas aí pelo Vic Muniz com pasta de amendoim, né, ou manteiga de amendoim e geleia. Isso aí está dentro das características da arte efêmera, tá, gente? A arte efêmera é aquela que a gente faz, mas que não dura muito tempo, tá certo? Neste caso, está eternizada através da fotografia. Ao lado, nós temos a obra John Lennon, que ele fez com pequenos grãozinhos de café, né, e 2 xícaras de cafezinho aí, remetendo, né, aos famosos óculos do John Lennon, pessoal. Porém, ele também perpassa ali por aquele imaginário, né, reproduzindo o Andy Warhol, gente, em diamantes. Andy Warhol, que nós já estudamos lá na Pop Art e é um grande artista contemporâneo também. Ok, pessoal? Vic Muniz, além de ser artista, ele também produziu um grande documentário chamado Lixo Extraordinário, onde ele acompanha aí catadores de lixo num determinado tempo, né? Esses catadores trabalhavam em um grande lixão no Rio de Janeiro que foi desativado há um tempo atrás e ele aproveitou esse momento, né, para contar a história dessas pessoas e também produzir grandes obras artísticas, que é a que vocês estão vendo nesse painel aqui ao centro, que é a capa, né, desse documentário. Essa obra que está representada aqui chama-se A Morte de Marat, que é do Jacques Louis David, lá grande artista lá do neoclássico, entre o neoclássico e o romantismo aí, tá, gente? Lá no século XIX, tá certo? Tudo reproduzido com lixo, com sucata e depois fotografado, tá certo, pessoal? E aí agora nós vamos passar aqui as nossas questões, tá certo? A nossa atividade. Vamos lá então, gente. Essa aqui é uma das questões que eu falei para vocês. Hoje nós vamos fazer assim, dar a resposta de uma forma mais simples, tentando explicar, né, o porquê daquela resposta, mas na nossa próxima aula de Enem nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo as questões, procurando dizer para vocês por que cada alternativa aí não é a correta e por que a que está correta, né, deve estar ali colocada como correta, tá? Hoje a gente vai fazer uma explicação mais simples, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente nós temos a obra Dengo, né? Temos aqui, observem essa obra de arte, é sempre interessante que a gente leia todas as informações do rodapé, né, da imagem, ela sempre traz informações muito importantes para nós. E principalmente devemos prestar atenção, pessoal, no enunciado da questão, naquilo que a questão está me
perguntando o que ela quer saber de mim, afinal de contas, tá certo? Então acompanha comigo na tela tanto a imagem quanto o enunciado da questão. Veja lá. A instalação Dengo transformou a sala do MAN, São Paulo, em um ambiente singular, explorando como principal característica artística a... Qual é a principal característica artística que esse artista está propondo aqui? O que será que ele está buscando mostrar para nós? Letra A. Participação do público na interação lúdica com a obra? Letra B. Distribuição de obstáculos no espaço da exposição? Observem bem a obra, gente. C. Representação simbólica de objetos oníricos, ou seja, do imaginário, né? Letra D. Interpretação subjetiva da lei da gravidade? Será que é isso? Letra E. Valorização de técnicas do artesanato. Se eu não me engano, essa questão nós já vimos aí numa aula anterior, mas eu trouxe ela novamente aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Qual dessas opções que será a correta? Vamos lá para a resposta, pessoal. A alternativa A, gente, que é a correta. Lembrando de todas as características lá da arte contemporânea, com a proposição do artista de trazer o espectador para dentro da obra e fazer com que ele participasse dela. Então vamos lá, a participação do público na interação lúdica com a obra. A instalação é um tipo de arte em que o ambiente é utilizado para abarcar produções artísticas. Nessa obra de Ernesto Neto, podemos observar estruturas de crochê pendendo do teto, ocupando aí todo o espaço dessa sala. Então, a resposta correta seria a A. A B não é correta, por quê? Porque os elementos da obra não podem ser considerados obstáculos, uma vez que as pessoas estão passando pelo meio. A letra C é incorreta, porque não necessariamente os objetos utilizados representam um universo onírico de imaginação. E a letra D, Ernesto Nazaré não tem como proposta interpretar a gravidade, né? Ele não tem essa proposta. E a letra E é incorreta, tá? A alternativa poderia ser considerada parcialmente correta, em vez de que... Porque a produção é feita em crochê, claro, ela é feita em crochê, porém, não era esse o objetivo do artista. Tá certo, pessoal? E aí, eu tenho mais uma questão para vocês, mas eu vou deixar para resolver com vocês na próxima aula, que é a questão sobre o Cildo Meirelles, tá certo, gente? Um abraço para vocês e se liga, porque todo esse conteúdo está lá na plataforma Eduque. Baixe os vídeos, assista quantas vezes você quiser. Tchau, gente, até a próxima!